pictures of her. And the storm. Contam as páginas das enciclopédias que Dona Teresa é responsável por Ponte de Lima ser a vila mais antiga de Portugal. Hoje, quase 900 anos depois, a vila, para além do estatuto, tem muito mais para oferecer aos milhares que todos os anos a visitam. Por que é que acha que a vila de Ponte de Lima é uma vila privilegiada no que toca à caracterização da própria vila? Por que é que não perdeu os seus traços de há séculos atrás? Bom, a Vila Ponte de Lima, a vila e o concelho, não é só a vila. O concelho de Ponte de Lima está na área central do Val do Lima, que é uma área privilegiada em termos de belezas naturais. E isso também influenciou muito ao longo da história e também a fixação de pessoas. Fixaram-se aqui pessoas que vieram ser notáveis e realmente figuras centrais da história do país. Gerou-se aqui um conjunto ao longo dos anos, dos séculos, um conjunto de famílias que contribuíram e que aqui se fixaram e fixaram-se. Ainda hoje grande parte destas famílias têm aqui ainda as suas raízes fincadas e por nunca se terem desligado desta terra, elas próprias contribuíram até pela sua cultura, pelo mundo que tinham, que conheciam. Elas contribuíram muito para Ponte de Lima não perdesse, enfim, o seu encanto. A história faz de bravuras e de trabalho, de vidas que se dedicaram à terra e às artes. E a Ponte de Lima não faltam exemplos do que de melhor já se fez no velho continente. Dos que lutaram para que um condado portucalense se transformasse quase 9 séculos depois num país da União Europeia, compatriotas amigos do bem público, miguelistas absolutistas, médicos generais. Milhares que carregaram o nome de Ponte de Lima nos seus feitos. Muitos desses podem ser consultados numa coleção intitulada Ponte de Lima, Terra da Humanidade, que dedica um dos seus 4 volumes a figuras ilustres. Começando logo desde o princípio, por exemplo, poetas dos cancioneiros, tem aqui 3 ou 4 que são da primeira plana. Depois, na época das navegações, tem uma quantidade de pessoas que daqui saíram, que fizeram, enfim, que escreveram páginas brilhantes da história no Oriente, no Brasil, por todo o lado. Jesuítas, da Companhia de Jesus, começando, por exemplo, pelo Beato Francisco Pacheco, que foi administrador apostólico do Brasil e está beatificado e que se espera que um dia venha a ser santificado, é também natural de Ponte de Lima. Durante já a partir, portanto, da Idade Moderna, há indivíduos notáveis, sobretudo na história do Brasil, na afirmação do Brasil, até do Brasil como nação, porque mesmo depois na independência do Brasil, a partir de 1822, e portanto por esta época, há uma série de pessoas importantes para a história do Brasil que são naturais de Ponte de Lima. Um dos nomes do presente é um limiano não de nascença, mas de coração, que por acaso é também presidente da Câmara Municipal. Ou não tão por acaso assim, certamente. A pele de presidente é mais fácil de despir do que a de limiano. E foi quase somente nesse registro que percebemos a sua paixão por esta terra. Não tive a sorte de ter nascido em Ponte de Lima, mas tenho aqui família e estou aqui a residir há 25 anos. E, portanto, sou um limiano. Sou limiano de alma e coração, porque esta terra é uma terra diferente. Uma terra com uma grande identidade cultural, com alma. E, portanto, apesar de eu sempre me lembro de conhecer Ponte de Lima, mas apesar do momento em que passei aqui a viver 24 horas, fiquei efetivamente fascinado por esta terra, pelas suas gentes, pelo seu património e exatamente por essa identidade cultural. Parte dessa identidade cultural está mais ou menos parada no tempo e passa pelas grandes casas senhoriais conhecidas por solares. Ponte de Lima é um concelho privilegiado quanto à quantidade e qualidade destas casas. Muitas delas ainda nas famílias originárias de há 300 e 400 anos. São casas que tiveram sua marca, sobretudo no século XVIII, e que se vão mantendo com muito custo. E as famílias que as têm não imaginam os sacrifícios que fazem para as manter. Portanto, não associe isso à abastança, porque as pessoas não são abastadas. As pessoas o que são têm um gosto, têm um afeto muito especial por essas casas e fazem das tripas coração para as manter. Aqui em Ponte de Lima, a sorte de Ponte de Lima realmente é que a maioria dessas famílias não cortou os laços com Ponte de Lima, porque essas casas também existem noutros sítios. O que acontece é que mudaram de nome, mudaram de pessoas, mudaram de donos
e, portanto, quando essas coisas mudam de donos, acaba por contar muito mais o valor material que o valor sentimental, e as pessoas não são capazes de fazer sacrifícios para as manter. Esta é, aliás, uma opinião também partilhada pela diretora de marketing dos Solares de Portugal. A grande vantagem do turismo de habitação foi conservar as casas nas famílias, e é esta a filosofia do turismo de habitação, é restaurar as casas, conservá-las e preservá-las para os vindouros. Esta é a filosofia, portanto, todas as casas em Ponte de Lima que pertencem ao turismo de habitação conservam-se nas famílias, e alguma delas há 500 anos na mesma família. Essa filosofia é também uma vantagem no sentido em que é mais fácil mostrar as tradições locais. Exatamente, porque cada casa é uma vivência, cada família e cada visita é uma experiência, também cada casa tem a sua identidade própria e cada família também, portanto transmite essa experiência, esse saber, essa cultura aos visitantes. Portanto, a melhor fórmula de conhecer o país e de conhecer Ponte de Lima é através da estadia num dos Solares de Portugal. Estadia esta que vamos conhecer um pouco mais à frente, numa viagem que vai recuar até meados do século XVII. A estratégia de desenvolvimento de Ponte de Lima está diretamente ligada com o aproveitamento dos recursos humanos e das tradições. E levar o que de melhor há na vila parece estar a dar resultados. Os investimentos que foram realizados desde há uma dezena de anos para cá começam a dar frutos. Hoje, o Festival Internacional de Jardins atrai 120 mil pessoas anualmente. As festas populares das Feiras Novas e Vaca das Cordas são desculpa para folia durante 3 dias. Eu ouvi-o dizer há pouco tempo numa cerimónia inaugural que as pessoas para este país fora e além fronteiras associam Ponte de Lima sempre a algo de bom, a algo com qualidade. Porquê é que acha que isso acontece? Exatamente porque nós temos feito deste território um território diferente. Porque temos aproveitado aquilo que é o nosso potencial endógeno. E aproveitando o nosso potencial endógeno associado a uma marca de qualidade. Porque hoje Ponte de Lima está associada à qualidade. Quer daquele património que nós herdamos, e que felizmente é muito bom, mas também daquele património que nós fomos construindo ao longo dos últimos anos e temos dado essa imagem de qualidade para o exterior. As receitas em Ponte de Lima não passam só pela culinária. Criar receitas para dinamizar e preservar os solares nas famílias originárias é fundamental para um turismo de habitação de excelência. Exemplo disso é a Casa do Barreiro, na freguesia de Gemieira, com 2 fases de construção, datando a mais antiga de 1643, a elegância desta casa nobre perpetuou nos tempos até aos dias de hoje. Aqui pode-se sentir as vivências de quem por cá passou durante 350 anos. Eu penso que as mais-valias são muitas, mas penso que só o fator de ser um turismo de cariz familiar, das pessoas poderem se sentir completamente em casa, poderem usufruir de todos os sabores e características de um campo, como é o campo do Minho, sempre verde e sempre com flores, e penso que tem muitos benefícios. Penso que ao poder usufruir de um solar do século XVII é uma mais-valia que talvez seja a mais importante que nós podemos oferecer. Por isso mesmo as pessoas têm que vir com a mente aberta, porque aqui vão sentir os cheiros da terra. Muitas não estão habituadas, porque vêm de cidades e não estão habituadas. Completamente, e penso que quem vem para um género de turismo de habitação, para este tipo de turismo, não pode vir a pensar em fechar-se num quarto, em ver televisão. Penso que tem que usufruir de tudo o que a terra, a casa e a região lhe oferece. Aqui pode-se usufruir de quase toda a área do solar, exceção feita aos quartos dos proprietários. O vinho da casa espera-o à mesa. Os azulejos da Flandres do século XVII estão ao alcance da vista nas principais divisões da casa. E os animais fazem já parte da paisagem. A história está lá no passado. O futuro, esse não depende só dos proprietários, mas também de uma mão da região. A nossa ambição é ter sempre a área agrícola desenvolvida, o turismo de habitação também desenvolver-o cada vez mais, fazendo cada vez mais adaptação e aumentando o conforto da casa,
assim nos permite a rentabilidade no futuro. Penso que tem tudo para dar certo, precisamos de um certo empurrão na região, mas confio que seja possível ser um negócio rentável e desde que o seja é para investir na casa. A Turiabe tem uma central de reservas que classifica preços e promove o turismo de qualidade. E uma das ideias a desmistificar é a de que ficar num solar não está ao alcance de qualquer pessoa. Portugueses e estrangeiros podem usufruir de uma noite com pequeno almoço por apenas 65 euros. É um turismo que já é reconhecido, mas mais reconhecido pelos nossos ou pelos de fora? É um turismo reconhecido mais pelos de fora, porque 75% são estrangeiros. No entanto, eu penso que tem aumentado a procura dos portugueses e tem havido uma preocupação da nossa parte de lançar campanhas para dar a conhecer o turismo rural e o turismo de habitação em Portugal, e especificamente os solares de Portugal, e uma nova marca que nós lançamos agora, que são as casas no campo, para dar a conhecer o campo e para dar a conhecer um Portugal mais rural, autêntico, com identidade própria e que as pessoas podem usufruir. O orgulho limiano está estampado em cada rosto e, como já vimos, motivos para isso não faltam. Património histórico e arquitetónico no centro da vila e o privilégio da natureza a apenas 4 km. Na paisagem protegida das lagoas de São Bertianos e São Pedro de Arcos, vai encontrar o verdadeiro reino animal. A Quinta de Penteeiros foi adquirida pelo município de Ponte Lima no seguimento da criação da paisagem protegida. Aqui, privilegia-se o contacto direto com a natureza e a valorização do mundo rural. Com excelentes condições, a Quinta tem espaço para um parque de campismo e bangalôs, parque de merendas e muito mais. Foi necessário termos um espaço, e felizmente houve essa oportunidade, onde pudéssemos receber as pessoas e dar-lhes condições de dormida e, ao mesmo tempo, sendo a Quinta de Penteeiros uma exploração que estava abandonada à agropecuária, foi possível recuperá-la e fazer ali uma quinta pedagógica. Porquê? A área protegida, obviamente, como se pode ver, é quase como todos os outros espaços a nível nacional, tem o dedo humano, não é? E tem o dedo humano através das atividades do setor primário, que estão relacionadas, obviamente, com o mundo rural. Nesse sentido, nós achamos que a conservação da natureza, e penso que achamos bem, depende em primeiro lugar das atividades humanas, da forma como o homem utiliza o próprio solo. E é preciso que as pessoas percebam que, se não houver de facto esse tipo de atividade, para além de outras questões que hoje em dia têm sido muito faladas, a nossa paisagem e tudo aquilo que ela integra acabará por desaparecer, e é um risco muito grande. Portanto, isto também é um projeto que visa manter uma identidade. Com 350 hectares, a área protegida nasce na década de 70, através de trabalhos de investigação de uma associação de Viana do Castelo. Nos anos 90 surge um segundo pedido de classificação e finalmente em 2000 o Instituto de Conservação da Natureza aprova este reduto de biodiversidade. A área protegida alberga um centro de interpretação ambiental, uma casa de abrigo e uma rede de percursos. Nós temos uma área com 350 hectares, mas que tem uma grande diversidade de habitats. E é a diversidade de habitats que acaba por permitir que haja uma diversidade de vida, neste caso uma elevada biodiversidade. Nós temos a felicidade de ter na área protegida dos ecossistemas mais ricos a nível da biosfera, que são as zonas úmidas, e por isso, ao longo da visita que temos vindo a fazer, é também aí que nós temos mais oportunidade de ver a vida selvagem, porque noutros locais ela não aparece assim com tanta frequência, porque, obviamente, que uma ave aquática tem que estar na água, basicamente, não é? Aquilo que nós vimos foram algumas das aves, das espécies que cá existem. Para terem uma certa ideia do que aqui existe, e assim em números aproximados, nós temos mais de 120 espécies de aves, em 350 hectares, mais de 25 mamíferos, e temos uma diversidade de flora incrível, a ultrapassar as 500 espécies. Falar de Ponte Lima é também falar de uma terra virada para o desporto, muito dele em comunhão com a natureza.
Os percursos pedestres abrem caminho até Ponte da Barca. As ecovias acompanham o Rio Lima e os clubes da vila marcam pontos nas mais variadas provas. A Ponte de Lima é uma vila ativa? Eu penso que sim, já se vê cada vez mais pessoas a fazer as suas caminhadas, a frequentarem mais ginásios, a manterem-se, como disse, muito bem ativas. E eu acho que isso já começa a acontecer. Penso que Ponte de Lima irá ter também mais circuitos para fazer manutenção e se poderá enriquecer ainda mais. O Clube Náutico está naturalmente virado para o desporto aquático. A aposta passa pela formação, que tem já vindo a dar frutos em competições nacionais. Com o Parque Natural da Peneda Gerês ali ao lado e Viana do Castelo tão próxima, são milhares os que todos os anos usufruem das condições deste clube. Em termos de desporto, recomendaria em primeiro a canoagem, na sua vertente, para quem não conhece e para quem gosta de fazer como uma atividade, fazer um passeio aqui no Rio Lima, uma descida mais radical. A canoagem, isto porque o rio em si é um ex-libris da vila. Sim, podemos dizer, o rio está mesmo situado no centro da vila. São poucas as vilas que possuem esta riqueza, podemos assim chamar, e as pessoas podem usufruir de um passeio aqui, um simples passeio aqui no rio, ou então vir a conhecer as paisagens entre Ponte da Barca e Ponte Lima. É uma descida já com um grande número de adeptos e que se vai vindo a fazer a partir mais ou menos de março. A vila mais antiga de Portugal tem orgulho em o ser e elevar-se a cidade é algo fora de questão. Por aqui, a diferença faz-se na audácia e na origem da terra. Tem sido foi uma ação de marketing e continua a ser uma ação de marketing muito importante. Ponte de Lima é efetivamente a vila mais antiga de Portugal, com o foral entregue pela Rainha Dona Teresa em 1125, e isso desperta a curiosidade de todos, quer sejam cidadãos nacionais, quer sejam cidadãos estrangeiros. E naturalmente que nós queremos ser uma vila com dinâmica, com força, que por acaso é a vila mais antiga de Portugal, do que ser uma cidade igual a tantas outras que pelo nosso país. E portanto esta hoje é uma questão pacífica no nosso concelho, todos os limianos concordam, e o facto é que não ganharíamos nada por passar a cidade. E portanto nós queremos manter este estatuto, que é um estatuto que nos enche a todos de muito orgulho e que, acima de tudo, todos nós, também do ponto de vista do desenvolvimento social e económico, temos tido grandes vantagens. De regresso à vila, despedimos-nos com a certeza de que desse lado ficou tão encantado quanto nós. Ponte de Lima tem tudo para entrar na sua rota de destinos portugueses. A vila mais antiga de Portugal espera por si. I just might take you home.